Diz o Evangelho de hoje: Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para Ele vivem todos. Palavras maravilhosas proferidas por Jesus àqueles que o escutavam. Mas o que é que Jesus nos quer dizer através destas palavras? De que forma elas são pilar da nossa fé? Vamos juntos descobrir ao refletirmos o seu significado através do Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 38. O Evangelho de hoje introduz um grupo político-religioso do qual até o momento não se havia falado no Evangelho de Lucas, os saduceus, a quem Jesus profere estas palavras em diálogo sobre a ressurreição. Na verdade, os saduceus eram uma classe socialmente privilegiada, com grande influência no templo e colaboravam com Roma. E apesar de serem verdadeiramente conservadores na lei, tinham um conflito teológico forte com os fariseus, pois eles não acreditavam na ressurreição. Diziam-se céticos, afirmando que no Torá não havia referências claras à vida depois da morte. Assim, apostavam todas as suas expectativas no presente, vivendo o paraíso através das suas posses e do poder que tinham na atualidade. E desta forma, defendendo a sua visão, entravam em vários debates com os fariseus e neste momento viram uma oportunidade de se aproximarem de Jesus. Mas parece que sem qualquer intenção de serem esclarecidos ou de aprenderem, mas com a intenção de ridicularizar a fé na vida eterna. Então aproximaram-se de Jesus com uma questão baseada na lei do derivato. Naquele tempo, a situação de uma mulher que perdesse o marido sem ter filhos era extremamente frágil. Se ficava sem proteção, sem provisão, sem futuro. Por isso Deus instituiu esta lei para que o irmão do falecido se casasse com a viúva, garantindo que o nome da família continuasse vivo em Israel e que a herança não fosse perdida. Uma lei de cuidado social, de preservação da dignidade da mulher e da vida, expressão do amor de Deus para com os vulneráveis. Ora, os saduceus, porém, distorcem esta lei e criam uma situação curiosa, descrevendo o cenário em que uma mulher se casa sucessivamente com 7 irmãos, um após o outro, sem que nenhum lhe dê filhos, até que ela morre também. E então perguntam a Jesus, na ressurreição, de qual deles será a esposa? A intenção é evidente, é colocar Jesus em contradição e pôr em causa a fé na ressurreição, alimentando e espalhando assim a incredulidade. Mas Jesus não se intimida, até porque vê a ressurreição de uma forma alegre e de uma forma esperançosa, diferente do que até ao momento se ouvia. E então ele responde com firmeza e ternura ao mesmo tempo. E primeiro, Jesus esclarece que a ressurreição não é uma simples continuação da vida terrena. Seria injusto imaginar que as dores, que as injustiças e as lutas de hoje continuariam para a eternidade. Não, Jesus fala de uma nova realidade, marcada pela comunhão plena com o Pai. Uma vida onde o amor, a paz e a justiça de Deus reinarão para sempre. Um grande banquete preparado para todos os filhos de Deus, onde nos veremos e celebraremos ao lado do Pai e do Filho. Como será concretamente? É uma pergunta frequentemente levantada, mas há coisas que somos chamados a viver e só o entenderemos pela fé. E este é o único caminho de esperança, é o único caminho de paz e de vida que encontramos e descansamos. Tal como um bebê no ventre da mãe não conhece o mundo que o espera, mas está a ser preparado para uma nova forma de vida, assim também nós aguardamos aquilo que Deus preparou e está a preparar para nós. Na ressurreição seremos como os anjos, não no sentido de perdermos a nossa identidade, mas porque estaremos livres do ciclo da morte, vivendo eternamente diante do nosso Deus. E em segundo, Jesus responde e apresenta pelas suas palavras a chave da verdade sobre a vida eterna. Jesus cita Moisés, aquilo que era autoridade para os saduceus, desafiando-os a pensar nas palavras de Moisés ao Senhor, quando ele diz, Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Deus de Jacó. Isto significa que eles estão vivos, pois de outra forma todo o povo de Israel estaria a invocar o Deus dos mortos. Mas Ele é o Deus dos vivos e na sua presença ninguém e nada se perde. E essa é a nossa esperança. A ressurreição não é uma invenção humana, nem um desejo ilusório, mas é uma verdade divina que vivemos pela fé em Jesus Cristo,
na certeza de que o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de agora, mas é eterno. Paulo diria mais tarde que se a nossa esperança estivesse limitada a esta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas Cristo ressuscitou e a sua vitória sobre a morte é também a nossa vitória. A morte não terá nem tem a última palavra sobre os que pertencem ao Senhor. Por isso, se somos filhos do Deus da vida e a vida abundante, somos chamados a viver e a honrar essa vida com propósito. Ele chama-nos a proclamar a esperança viva que é Jesus, não apenas com palavras, mas com a maneira como vivemos, com integridade, com amor, com coragem diante das circunstâncias, com paz, na certeza de que Ele cuida de nós e tem sempre a palavra final. E assim, neste mundo marcado pelo medo, incerteza e pelo vazio, seremos a palavra de Deus viva, que testemunha por palavras e ações como Deus nos ama, como Ele nos criou para vivermos uma vida plena e cheia de sentido, e uma vida em descanso e em paz, não porque nada nos acontece, mas porque sabemos que nunca caminhamos sozinhos, porque temos um Deus que cuida de cada detalhe, porque cremos na ressurreição. Não vivemos como quem teme o amanhã, mas como quem sabe que a vida está segura nas mãos de Deus que venceu a morte. Que cada passo nosso anuncie que Cristo vive e porque Ele vive, nós também viveremos.